Muito bem, supostamente já estamos online. Vamos verificar se está tudo certo aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente precisa fazer as verificações. Vamos ver se está ok. Eu acho que já deu certo. Vamos lá. Opa! Só preciso mexer aqui na... Tá privado, não tá público. Deixa eu tentar mexer aqui na privacidade. Editar privacidade para o público. Muito bem. Deixa eu atualizar. Agora foi. Agora já estão nos vendo. Muito bem. Muito boa tarde, senhoras e senhores e figuras que ainda não se decidiram. Essa bela tarde do dia 11 de junho de 2020, são 5 horas e 1 minuto. Aqui a pontualidade é britânica, embora nenhum de nós seja britânico, mas a gente leva a sério essa questão da hora certa, né? Muito bem, são 17 horas e 1 minuto, e nós vamos começar aqui a nossa live. Hoje eu converso com o professor Amir. Já já eu falo direitinho, apresento o Amir para vocês, que aceitou aqui esse desafio, né, de conversar com a gente um pouco hoje aqui, e é muito bacana. Lembrando a você que eu sou Anderson Paiva, né, professor do Instituto Federal, professor de filosofia, né, e embaixador autoexilado do Grajaú. Hoje não estou transmitindo da rádio, né? Todas as quintas-feiras nós iniciamos um programa, né? O programa Conversa Informal, transmitindo da rádio Cidadania FM 104,9 de Avaré, mas especificamente essa semana é feriado, né? Hoje é feriado aqui em Avaré, porque lá em São Paulo teve aquela coisa de mexerem com os feriados, emendaram, fizeram um feriadão, enfim. Mas aqui no interior, aqui na roça, né, a coisa não funciona dessa maneira. Então, hoje estou falando numa quinta-feira de feriado, não da rádio, estou direto da Embaixada do Grajaú, aqui em Avaré, né? Então, eu que sou o embaixador autoexilado do Grajaú, recentemente recebi um novo título, né, das pessoas que seguem a gente, de perturbador da paz. Então, além de embaixador do Grajaú, agora também eu sou perturbador da paz, e já tinha sido eleito, né, por maioria de votos, questionador-geral da República. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa, sejam bem-vindos à nossa live, e hoje eu vou conversar com o professor Amir El-Hakim de Paula. Deixa eu apresentar para vocês aqui, deixa eu dar um alô para o professor Amir primeiro. Boa tarde, professor Amir, tudo bem? Boa tarde, professor Anderson, tudo bom? Um prazer ter você com a gente aqui para falar sobre um tema muito bacana, um tema muito legal que gera muita confusão, está nas principais buscas ultimamente do Facebook, buscas no Google, buscas, enfim, nos principais ferramentas que a gente tem para pesquisar pela internet, que é o tema do anarquismo. Então eu convidei o professor Amir para a gente falar um pouco sobre essa questão do anarquismo. Vamos ficar aqui até mais ou menos às 18 horas, e a gente já se encontrou um pouco antes para a gente tentar afinar aqui a pauta, porque é muita coisa, né, professor? Muita coisa para discutirmos sobre esse assunto, não é isso? Não, muita coisa e muita confusão também, né? Então, a gente conseguir dirimir todas as confusões já demora um tempo já. Só para isso já demora 1 hora. Então a gente vai tentar meio que fazer uma introdução ao tema, né? Claro, não temos aqui essa pretensão de esgotar essa temática, porque precisaríamos de um curso bastante denso e aprofundado para poder realmente a gente dar conta dos principais conceitos, né? Já tem um pessoal online com a gente aqui, ó, o Jussier, abraço, Jussier, a Maria Caroline Cavalcante, também aqui, a Ana Paula, o Otacílio, o grande Otacílio, então o pessoal também de vários países estão nos acompanhando aqui, ó. O Otacílio é de um país diferente aí, ele é de outro planeta. O Otacílio fala com a gente direto da fronteira sul do país Grajaú, lá do Itajaí, lá da Balsa, realmente bem longe. A Ana Paola, né? Ana Paola, enfim, muita gente com a gente aqui nessa live. Deixa eu apresentar para vocês o professor Amir, gente. O professor Amir é graduado, mestre, doutor em Geografia pela USP. Olha que a gente se conheceu dentro dos ônibus, indo e voltando daquela
da Torre de Marfim, né, lá da USP. Atualmente, o professor Amir é professor da Unesp e o professor Amir é autor de 3 livros, pelo que eu vi aqui. Deixa eu falar aqui para o pessoal os livros do professor Amir. Né? Eu tive o prazer de participar de parte do lançamento ano passado, que é o Geografia e Anarquismo. Né? Geografia e Anarquismo, a importância do pensamento de Kropotkin para a ciência. Foi lançado pela editora Unesp em 2019. Esse livro eu tive o prazer de acompanhar o professor Amir, ali expondo as principais teses do livro. A gente pode até falar um pouquinho sobre ele, mais para o final, professor. E é muito bacana. Eu participei na Semana da Biologia no Instituto Federal, né? Eu tive o prazer de dividir mesa com o professor Amir. O professor Amir é autor também de A Relação entre os Sindicatos e o Estado sob uma Perspectiva Territorial, também pela editora Unesp, lançado em 2015, e, junto com Paulo Bonfim, é organizador do Território, Cultura e Educação, né, lançado pela Câmara Brasileira dos Jovens Escritores em 2010. Fora uma série de capítulos de livros que tem aqui, só dá uma olhada lá depois no currículo Lattes do professor Amir, bastante coisa de temas bastante diversificados também, mas quase sempre perspassando essa questão da geografia, do anarquismo, do ensino, da geografia humana, da geografia urbana, que são os temas de pesquisa do professor Amir. Certo? Muito bem. E hoje a gente se propôs a falar, então, sobre essa questão do anarquismo enquanto teoria social, até porque existe uma confusão muito grande, não é, professor? Quando a gente fala de anarquismo, eu acho muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi falar da palavra anarquismo, não tinha nada a ver com política. Primeira vez que eu ouvi falar com anarquismo, na verdade, era como um adjetivo, se determinada coisa se encontrava completamente anárquica, né? Como ausência de ordem, como bagunça, como balbúrdia. Enfim, a primeira vez que eu ouvi sobre anarquismo não tinha nada a ver com política. Realmente já era algo que estava associado já a um padrão moral, entendeu? O anarquista e a anarquia como ausência de uma moralidade. De onde você acha que vem essa confusão, professor? Eu não acho que é uma confusão, assim, da palavra, entendeu? Eu acho porque o movimento anarquista, né? Bem, a gente pode fazer um histórico um pouco, se você quiser já. Sim. A palavra anarquia é uma palavra de origem grega, né? Que fazer uma tradução literal significa sem poder. An é a negação e arca pode ser poder, entendeu? Perfeito. E as pessoas entendem que uma sociedade sem poder é uma sociedade que está no caos. As pessoas entendem que para os seres humanos se organizar, ele precisa de ter poder. Né? Um poder acima das pessoas que vai fazer essa organização. Entendeu? Por isso que aí tem essa ideia de que a anarquia é uma sociedade na qual tem o caos. Entendeu? Então, eu acho que é por isso. E também, obviamente, depois, conforme o movimento anarquista entre os trabalhadores foi crescendo e foi se expandindo em vários países, a elite econômica, né, chamada burguesia por alguns, entendeu? Ela, obviamente, não tendo interesse nessas ideias e tendo um certo receio de que ela proliferasse, começou a colocar, vamos dizer assim, uma confusão entre as pessoas, né, fazendo de conta de que o anarquismo seria uma ideologia da destruição da sociedade. Né? Então, eu acho que também acontece isso. Por isso que, até hoje, muitas pessoas confundem, entendeu? E aí é problemático, porque uma das principais teses do anarquismo é que justamente a sociedade se organiza de determinadas formas sem o poder, né? Que ela se organiza de determinadas configurações porque quando a gente fala poder, eu acredito que existe uma confusão muito grande, porque o pessoal identifica poder com o Estado imediatamente, né? Exato, mas não é, né? É que as pessoas também entendem que não existe uma organização afora aquela que a gente conhece, entendeu? As pessoas nascem dentro dessa sociedade, na qual tem o Estado, tem as instituições, então elas não conseguem imaginar uma sociedade na qual não tem essas instituições. Mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Vamos ver que pegando as pesquisas antropológicas, as pesquisas arqueológicas, dizendo que o homem aí, né, existe há 1 milhão de anos, né? Há pelo menos, desde 1 milhão de anos, há 9 mil anos atrás, o homem se organizava sem Estado. Sem hierarquia. Então, quer dizer... De forma comunal.
Se for Ou pensar, seja, então... inclusive tem até aquele autor do Recente Cosmos, né, que está passando na televisão, eu estava vendo até essa semana, ele não é anarquista, ele está mostrando o quê? Uma cidade na Turquia, que eles acharam depois de escavar, de forma arqueológica, Sim, que tinha 9.000 anos. O que eles descobriram na cidade? De que não tinha uma casa maior que a outra, as casas eram todas iguais, e que os alimentos que as pessoas comiam naquela cidade eram todos iguais. Tipo, não tinha um comendo mais e um outro não comendo. E por que ele falava isso? Porque ainda estava muito ligado à sociedade de caçadores e coletores. Então, essa ideia que a gente tem de uma divisão hierárquica, Estado, um mais rico, um mais pobre, que é naturalizado, ele só tem, vamos colocar aí 9.000 anos. 991 mil anos, não aconteceu isso. Ou seja, então, se eu pegar 90% da sociedade humana, é uma sociedade sem hierarquia, de forma comunal, apoiada na ajuda mútua e assim por diante. Aqui, os princípios que os anarquistas falam. Exato. Então, quer dizer, a gente tem dificuldade para pensar outras formas de organização porque estamos acostumados com essa, estamos, né, imersos num determinado tipo de organização social e é difícil pensar outra. Só que, assim, é necessário determinado exercício, esse exercício eu acredito que é muito necessário, até porque a gente está assistindo um momento da história que é totalmente atípico, onde, inclusive, grande parte daquilo que a gente está acostumado como normal, vamos colocar 1000 aspas nesse normal, está ruindo, está em processo de transformação, está e a crise da pandemia, meu amigo, faz o camarada questionar muita coisa. Então, e que outras formas nós temos, né, de organização? Que outras possibilidades? Tá, vamos pensar assim, em cima do que você está falando, né? Existem sociedades que não se organizam de forma estatal? Existem. Qual que é o problema? O problema é, seja do lado conservador, capitalista, seja do lado marxista, existe uma ideia de progresso na qual, conforme os seres humanos vão se complexificando, a organização deles, se chega no Estado. Os conservadores e liberais acreditam obviamente nisso. Eles acham que o Estado é uma forma de organizar os seres humanos. Então você não pode esquecer do Hobbes e assim por diante. Sim, né? sim. Passando no Thomas Malthus, enfim. De um lado mais liberal, conservador, vamos dizer, Edmund Burke, os conservadores, e do outro lado marxista, o Engels também tem um livro que ele diz isso. A origem da família, propriedade privada do Estado, é uma sociedade que se organiza a partir da família, vai para o clã, ela vai, conforme ela vai se tornando mais complexa, ela chega no Estado. Só que isso já foi demonstrado, por exemplo, por um antropólogo chamado Pierre Clastres, que tem um livro chamado Sociedade contra o Estado, que ele fez umas análises dos povos guaranis, de que não é assim. Eles sabiam que existia Estado e eles não queriam se organizar de forma estatal. Quando foi o trabalho dele? Em 1820? Não, ele fez agora, na década de 60, 70. Então, existem comunidades na atualidade que não se organizam dessa forma. Você está entendendo? Sim, sim. Eu acredito que a gente não conhece. Esse desconhecimento faz com que a gente acredite que a única forma de se organizar é essa. Mas existe outra forma. Por exemplo, na vida comum, as pessoas não se organizam de forma hierárquica a todo momento. Você se organiza de forma hierárquica no seu trabalho. Mas a forma que a gente se organizou para fazer essa live foi de forma hierárquica? De forma alguma. Então, aí você não é anarquista, Também não. Pois é isso que eu estou dizendo. Então, na vida comum, as pessoas se organizam de uma forma do apoio mútuo, sem hierarquia, tentando consenso e assim por diante. Agora, quando você vai para o seu trabalho, agora quando você vai para a igreja, onde você vai e tem uma coisa institucional, existe uma hierarquia. E aí você acha que a sua vida está ligada a essa hierarquia, mas não é assim. A vida comum não tem essa hierarquia toda. A gente entra nos consensos e vai se organizando. Isso é muito interessante. Então, me permita aqui uma subversão da ordem que a gente estava pensando. Vamos falar um pouco, então, nesse caso, da pesquisa do Kropotkin, lá que apontou para uma outra possibilidade de relação na natureza. Nós estávamos muito acostumados com os pressupostos, né, darwinistas, né, trabalhar a questão da competição, porque você citou a questão da hierarquia, dessa organização hierárquica, que pressupõe, portanto, que um seja mais forte, um seja superior, o outro seja inferior. Vamos pensar nessa questão, então, né, que o Darwin dizia que é assim que a natureza se organiza. Então, naturalmente, né, usando a seleção, a adaptação, o mais forte, o mais adaptado sobrevive, transmite seus genes para frente, os outros que não se adaptam vão ficar para trás nessa história, vão ser extintos, vão ser exterminados,
Mas parece o Kropotkin, né, na sua pesquisa, ele faz umas inferências interessantes, que inclusive isso está no seu livro, não é isso? Está no seu livro, aqui cadê o nome do livro? Aqui, Geografia, Anarquismo, a importância do pensamento de Kropotkin para a ciência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, professor? Então, aí a gente tem que entender o seguinte, no século XIX, você tem uma busca científica para tentar dizer que essas ideias são válidas. O positivismo faz isso. Ele busca, de uma forma empírica, justificar algumas ideias sociais, né? O próprio Comte, que você é filósofo, estuda, né? Dá um nome de sociologia, no primeiro nome, como é que se dá? Física social, não, aquele da física, né? A ideia da natureza. Tipo, a gente está tentando organizar a sociedade a partir de pressupostos científicos. Né? Então, eu acho que o Darwin, esse pessoal, também está ainda nessa toada, que é dessa coisa positivista. O que o Kropotkin faz é demonstrar de que, tudo bem, existe a competição, a luta pela sobrevivência, da forma que o Darwin fala, mas isso é predominante nas regiões, isso pode ser predominante, e nas regiões de clima mais quente. Aonde ele estuda os climas, que são os climas temperados e frios da região da Sibéria, isso não existe. É um motivo muito simples. Porque se os seres vivos começarem a competir uns com os outros, eles vão morrer. Porque o principal elemento que está trazendo problema para eles é o clima. Você precisa lutar e se unir contra as intempéries do clima, entendeu? Eu acho que é isso que o Kropotkin está demonstrando. Agora, por que a gente acha que a meritocracia, a competição, é um valor natural? Porque a gente vive uma sociedade que é assim. Mas as crianças não são assim. Exato. As crianças não nascem desse jeito. Outro dia eu estava na USP e uma criança, ela estava com o pai, ela pegou um livro e saiu, e apita, não apita com o livro, você sabe, apita. Ela ficou olhando. Ela não entendia que a gente vive numa sociedade que diz que tem que ter um negócio onde você passa, porque senão alguém vai lá roubar. Ela não entendia isso. Na cabeça dela, provavelmente, ela deve estar entendendo que ela pegar o livro, ler, ia devolver o livro, ia deixar em algum lugar, outra pessoa pega. Então a gente precisa ser educado, entre aspas, para começar a desconfiar, a achar que sempre tem um que vai passar a perna em você, porque a gente é uma sociedade que é desse jeito. O que o Kropotkin demonstra é que, na natureza, o apoio mútuo, ele é o principal fator. Existe a competição, mas a competição não é o principal fator. E o que a gente está vivendo hoje, pegando esse retrato do Kropotkin para hoje, é a realidade. Se todo mundo compete uns com os outros, vamos competir agora, na pandemia. Cada um para si, Deus para todos. Vamos competir. Sabe o que vai acontecer? O ser humano vai acabar, cara. Ele entra numa hecatombe. Né? O que acontece hoje? Como é que ele está sobrevivendo, o ser humano? Porque existe o apoio mútuo. As pessoas minimamente estão tentando se organizar de uma forma mais comunitária. Aliás, isso foi muito interessante isso que você citou, porque a gente viu experiências inéditas acontecendo de cooperação entre pessoas. Né? Não, eu acho assim, na periferia, isso sempre existe. Então, por exemplo, na periferia, a pessoa vai, sei lá, construir um quarto na casa. Ela trabalha de segunda a sábado, então ela tem um domingo. Aí ela chama os camaradas para ajudar a fazer isso. Sim. Aí depois, vamos lá, pessoal, vamos fazer. Aí a pessoa até fala, depois a gente come um churrasco, toma uma cerveja junto. Quem nunca participou de uma laje sendo enchida e quebrada? As pessoas fazem isso? Quantas vezes eu participei disso no Grajaú? Pois é. E aí a pessoa chega e fala assim, para mim participar de fazer a sua laje, eu vou querer R$1.500. Alguém faz isso? De forma alguma. De forma alguma. Mas por quê? Porque a pessoa, ela entende que ela tem que ser camarada naquele momento. Porque depois, lá pra frente, também vai haver uma camaradagem desse cara que tá nesse momento fazendo o quarto. Sim. Como, por exemplo, uma mulher chega, bate na porta do vizinho e fala, você tem um pouco de arroz, acabou, açúcar? A pessoa fala, não, eu não tenho, eu vendo. Ah, mas eu sou teu vizinho, custa R$30. Alguém faz isso? Não. Ou seja, na vida comum, nas periferias, também tem essa lógica, não só a lógica do capital. Agora, o que o capitalismo ele faz? Ele faz a gente acreditar que essa lógica da competição, da luta, da meritocracia, é uma coisa que todo mundo faz. Entendeu? Que é natural, né? Que é natural, e não é natural. Isso tá da lógica do capitalismo. Eu acho que o Darwin, nesse sentido, ele dá uma justificativa científica para isso. Ele, não tanto o Darwin, mas principalmente o cara chamado Huxley, entendeu? Ele vai dar uma justificativa científica, vai dizer, olha, os animais competem. E é isso que a gente vê na televisão. Então, quando você liga a televisão, por exemplo, você quer ver National Geographic.
Aí você vê os animais competindo com os outros. O leão matando o búfalo, entendeu? A leoa, melhor dizendo, né? Sei lá. Aí você acha o quê? Olha, o mundo animal é uma luta feroz entre os animais. Né? Esse mundo, eles ficam brigando. Mas não é assim. Se fosse assim, quando o passarinho vai comer lá o alimento em cima do jacaré, já viu? Tem isso? Sim, sim. Abre a boca do jacaré, ele abre a boca, o passarinho vai lá, ele vai e morde e come o passarinho. Ele não faz isso, ele espera o passarinho lá comer. Ele, né? Tipo, naturalmente, instintivamente, existe uma cooperação entre esses animais. Então você não pode negar isso. Perfeito, perfeito. Aliás, vou aproveitar essa deixa aqui para mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço aqui para o Eric, para o Rodolfo, grande abraço para o Fernando, Rodolfo, para o Eric, para a Melissa e para o Sebastião, grande Tião, diretor do Instituto Federal em Avaré. Ó, pessoal, a Maria Caroline disponibilizou lá aqui na nossa live, procura aí nos comentários, o link do livro do professor Amir, que dá para baixar gratuitamente, não é, professor? Lá da editora Unesp. Os dois livros. Os 2 livros, olha que bacana, gente. Então, os 2 livros do professor Amir. Apoio mútuo. Apoio mútuo. Você pode baixar o livro do professor Amir aí em PDF, tá lá no catálogo da editora Unesp, e o link tá aí, nos comentários aqui. Eu acho que o primeiro livro baixa em EPUB e PDF, e o segundo livro só em... Ah, legal. Então, ó, tá explicando direitinho aí. Então, aí EPUB, o segundo livro, e o primeiro tá nos 2 formatos. Baixa aí, gente, que é bem bacana. Eu baixei, inclusive, eu tenho também aqui no meu computador. Beleza. E aí eu estava pensando aqui, professora, quando a gente fala de anarquismo, né, Amir, essa coisa toda. O anarquismo se opõe a qualquer tipo de dominação. Isso é muito interessante, quando você pensa no anarquismo, nessa luta contra a dominação, contra a hierarquia, porque aí você abre diversas vertentes para você pensar o anarquismo. De natureza política, de natureza econômica, de natureza social, de natureza cultural. Que aí você, por exemplo, elege o Estado como esse empecilho, né? Então, veja só, anti-Estado, anticapitalista, que aí vai abrir um outro link para a gente conversar já, que essa coisa é possível, né? Um anarcocapitalismo? Será que é possível um anarquismo, né, que seja de direita? Porque, por exemplo, você vê o anarquismo, quando a gente fala contrário ao Estado, é fácil de compreender. Isso aí abre muitas possibilidades de interpretação. Agora, o anarquismo, em sua essência e sua raiz, ele é anticapitalista, pelos motivos que você já começou a expor para a gente aqui. Além disso, tem o quê? Contra as instituições religiosas, né, de muitas formas, até porque estamos falando da questão da dominação, a gente sabe como isso foi utilizado ao longo da história para a dominação e para justificar hierarquias, né, enquanto aparato ideológico, contra o racismo, né, e contra o patriarcado. Então, são coisas bem interessantes que a gente poderia citar. Vamos começar falando então, professor, vamos falar um pouco lá das raízes históricas do anarquismo, falando do Proudhon. Vamos começar do Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, o francês. O que a gente pode falar? O Proudhon, bem, antes de chegar no Proudhon, a gente pode falar que tem alguns autores, por exemplo, o William Godwin e o próprio Max Stirner, que eles nunca se declararam anarquistas, mas, na minha concepção, eles são libertários, eles têm uma pegada anarquista, entendeu? O Proudhon, ele é um francês, ele é o primeiro cara a se declarar anarquista. Eu acho que é por isso, né, que identifica o Proudhon como o primeiro anarquista. Sim. Né? Ele, basicamente é o quê? Ele está olhando para a classe operária francesa e ele está vendo como a classe operária se organiza. E a partir da organização da classe operária, ele começa a fazer o quê? Uma proposta de organização baseada na autogestão, no federalismo, que seriam as trocas iguais entre grupos ou indivíduos. Né? O federalismo no sentido de que há uma associação dessas pessoas, formando um grupo maior. Então, ele está pensando nesse sentido, dos sindicatos se organizarem a partir da autogestão, que significa o quê? Não ter uma liderança, não ter um presidente de sindicato, entendeu? Mas como é que ele chega a essa conclusão? Ele chega olhando a organização. Então, não é uma coisa da cabeça dele para os sindicatos. Ele olha os sindicatos, os trabalhadores, e a partir daí ele tinha uma ideia, entendeu? Ele começa a pensar. Então, quer dizer, não é... parte sempre do empírico para a cabeça da pessoa. Não é tipo assim, eu tenho uma ideia, eu estudei, eu sou científico, você tem que fazer isso. Não, ele está olhando
e vendo como as pessoas se organizam, a partir daí ele faz uma idealização, ele começa a pensar uma elaboração de uma organização a partir do que ele está vendo nesses trabalhadores. Então, o Proudhon, ele é o primeiro, porque a parte dele, a autogestão, a ideia do federalismo, parte basicamente do Proudhon. Entendi. É correto a gente falar que, assim, que o foco do Proudhon é o trabalhador da indústria, da fábrica, urbano, tal, e o Bakunin tem o seu foco mais no campesinato, alguma coisa assim? É possível fazer essa distinção? Não, eu acho que assim, o Bakunin é influenciado pelo Proudhon, entendeu? O Proudhon está preocupado com a organização da sociedade, e ele está, obviamente, na França urbana, ele está preocupado, ele está vendo os trabalhadores. O Bakunin também, entendeu? O Bakunin é uma figura que ele nunca, tipo assim, ele não foi anarquista desde que ele tinha 20 anos. Ele vai virar anarquista lá no final da vida dele, poder ter mais de 50 anos, entendeu? Então ele foi amigo do Proudhon, ele era amigo do Marx, ele rompeu com o Marx depois, entendeu? Enfim, eu acho que eles estão pensando no quê? Os dois. Eles estão pensando em formas que a classe operária tem de se organizar, principalmente o Bakunin, ele está se contrapondo ao Marx, no sentido do quê? O Marx já tem aquela ideia de que, para a classe operária se organizar, precisa se organizar num partido político, que disputa, inclusive, eleições. O Bakunin, ele vai achar que isso não funciona. Você está entendendo? Por quê? Porque qual que é a ideia do marxismo? Né? A classe operária toma o poder, e tomando o poder, ela impõe uma ditadura e, posteriormente, acabando as classes sociais, você tem o que se chama de comunismo. O Bakunin vai falar, dá poder para uma pessoa, a última coisa que ela vai fazer é largar o poder. Ela vai largar o poder agora e ver o comunismo. Porque ela vai querer ser a pessoa mais poderosa do mundo. Então, o que o Bakunin aponta para o Marx? Vai apontar o seguinte, olha, essa ditadura que você está pregando não é do proletariado, é de algumas pessoas que se dizem representando o proletariado sobre o proletariado. Sim. Mas elas sempre se dizem representantes do proletariado. Tipo assim, eu represento o povo. Não tem lá o Cirão da massa? Tem, né? Cirão da massa. Eu represento o povo, o Lula. Eu represento os trabalhadores. Mas, no fundo, o que o Bakunin acha? Ele está sempre representando os seus próprios interesses. Mesmo que ele quisesse, mesmo que ele fosse uma pessoa dedicada. Por quê? Porque a estrutura do poder, da forma que ela é feita, não vai fazer com que ele consiga, minimamente, construir essa possibilidade de uma sociedade que não tem hierarquia. A própria estrutura é hierárquica. Entendo. Então vamos pensar assim, como que é possível, então, a gestão da política sem a presença do Estado e sem a presença dos partidos, como organização de interesses e tal? Como seria possível isso? Então, os anarquistas, como é que eles estão pensando no século XIX, né? Aí vamos pensar no século XIX, a gente pode transpor para o século XX e pensar no século XXI, entendeu? Certo. O que eles estão pensando? Eles estão pensando na organização dos trabalhadores no sentido de como os sindicatos estão sendo organizados. Tipo, se eu estou pensando numa nova sociedade, numa sociedade na qual o proletariado ou o trabalhador seja efetivamente a principal força, como é que eu vou organizar esses trabalhadores da forma que a elite tem como os seus valores, tem esses seus valores, por exemplo, de hierarquia, de competição. Tipo, isso não serve para os trabalhadores. Então, o que os anarquistas imaginam? Você vai ter que transpor essa forma de se organizar para do próprio trabalhador, que tem a ver com ele. Não aquilo que tem a ver com a elite, porque senão ele sempre vai fazer aquilo que a elite quer. Ele nunca vai construir uma coisa nova. Então, os valores da sociedade, os valores dos trabalhadores não podem ser os mesmos valores da classe dominante, entendeu? É isso que pensam os anarquistas. Então, eles se organizam como falando, em sindicatos. Esses sindicatos se organizam em confederações. No campo, as pessoas se organizam de forma comunitária, comunalista. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter o uso individual da sua família na terra, mas a terra é sempre comunal. Você não pode comprar e vender a terra, entendeu? Então, eu acho que é isso que os anarquistas estão preocupados no século XIX. No século XX, para a gente fazer esse resgate histórico, perfeito. Vão acontecer algumas revoluções. Revolução Russa, Revolução Espanhola, na qual os anarquistas, na Revolução Russa, tem uma participação principalmente no sul da Ucrânia, o que seria hoje a Ucrânia, entendeu? Então, eles organizam, por exemplo, troca entre a cidade e o campo. Então, o campo precisa de coisa da cidade, e a cidade precisa de coisa do campo. Então, existe uma troca comunitária.
entre a cidade e o campo. Mas é restrito a algumas localidades, são cidades pequenas no sul da Ucrânia. Uhum. Quando você vai para a Espanha, as cidades principais, por exemplo, Barcelona, que é o principal centro industrial na Espanha, está organizado com sindicatos anarquistas. Então, o que acontece? Os sindicatos de padeiros organizam as padarias, os sindicatos dos metalúrgicos, as metalurgias, os sindicatos, as pessoas ligadas à saúde organizam os hospitais, os professores, com os alunos, com os pais, organizam as escolas, os correios organizados pelos trabalhadores do correio, porque são eles que no dia a dia fazem isso funcionar. Uhum. Né? Quem mais conhece os correios do que os carteiros? Exato. Não o dono, né? Quem conhece é o presidente do correio. Às vezes ele nunca foi lá para saber como é que é a rotina de uma agência. Mas existe uma coisa, não, o carteiro não tem condições, coitado. Mas no dia a dia ele faz isso. Exato. Ele com os outros lá que organizam como vai ser a dinâmica. Então é isso que os anarquistas estão falando no século XX, entendeu? Na Espanha. Os próprios trabalhadores que organizam a produção. Porque são eles que fazem a produção funcionar. Uhum. Se os trabalhadores cruzarem os braços, nada funciona. A questão principal é, por que as pessoas são obedientes? Uhum. Que é uma questão filosófica bem complexa, né? Por que a pessoa é obediente? Aceita. As fala, não, imagina se tu não for desobediente. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. A minha questão é, por que a pessoa é obediente? Por exemplo, por que a pessoa vai trabalhar de manhãzinha? Você pega o ônibus, tá cheio de gente se matando para trabalhar. Porque se as pessoas não vão trabalhar, se as pessoas recusam a fazer as coisas, o sistema vai entrar em colapso. Não é à toa agora. Por que está entrando em colapso o sistema? Porque as pessoas ficaram em casa. Porque as pessoas ficaram em casa, é fato. Né? Só que ninguém fala isso. De repente... A pandemia agora faltou em colapso o sistema. Você fica em casa, você para o sistema. O sistema quase quebra. Exato. Olha que interessante. Ficando lá dois... O que as pessoas estão falando? Eu quero trabalhar. Então, você está entendendo? A pessoa não consegue perceber a força que ela tem. Por quê? Porque dentro da sociedade que a gente vive, hierárquica, né, vou colocando na cabeça dela, né, de que sempre precisa alguém para estar conduzindo ela. Ela não tem esse processo de condução sozinha. Isso acontece na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, na Revolução, em algumas cidades. Você está entendendo? Também tem isso. Então acontece. E mais recentemente, se a gente for pegar, por exemplo, se a gente for pegar de 2000 para cá, os movimentos de ruas mais fortes, eles têm a autogestão, o federalismo como ponta. Então, por exemplo, se a gente for pegar até antes em 2002, eu acho que quando teve aquele negócio de Gênova, não foi em 2002? Uhum. Tem aquelas manifestações de Seattle, você lembra? Uhum. Depois passou para Gênova, começou em 96, enfim. Se organizava de forma não hierárquica, de uma forma na qual existe autogestão e assim por diante. Aí depois você chega, mais recentemente, há 4, 5 anos atrás, o Occupy Wall Street. Uhum. Né? Que as pessoas se organizavam nas praças, de forma comunitária, sem hierarquia, não tinha chefes. O movimento Passe Livre começou dessa forma. Uhum. E agora, mais recentemente, né? Ou a semana passada, retrasada, não teve umas torcidas que se organizaram e foram para as ruas? Sim, aí eu estava vendo a televisão. Né? Isso, eu estava vendo a televisão, disse que o policial perguntou quem é o líder. Porque a cabeça do policial é da hierarquia. Ele foi educado para ser assim. Por isso, você já viu o policial de cabelo comprido? Não dá. Então, por que não pode ter cabelo comprido, policial? Porque existe, né? Todo um código de hierarquia e disciplina que ele segue, né? Porque você não vai falar, ele não pode ter cabelo comprido, porque senão na luta corporal puxa o cabelo dele. Não tem luta corporal hoje da polícia. A polícia manda bala de você de quase 500 metros de distância. Por quê? Porque é uma forma de disciplinar você. Você ser um cara obediente. Então eu mando você cortar o cabelo, mando você cortar a barba, mando você vestir farda, mando você colocar coturno. Aí você vai o quê? A sua cabeça vai sendo, né, controlada até você aceitar. E acho que uma das coisas mais normal do mundo. Porque não há nenhum problema do cara aceitar, desde que ele tenha total consciência do que ele está fazendo. Né? Que enquanto anarquista eu estou pensando, mas não é isso que acontece. Uhum. Por isso que o anarquismo gera um impacto. Porque ele vai lá no cerne da sociedade e diz: por que você é desse jeito?
Isso é muito interessante estar colocando, e que, inclusive, é um dos motivos pelos quais os anarquistas foram perseguidos Lógico, pelos socialistas também, não só pelos também. fascistas, né? Exatamente. Porque Mas os também socialistas, o pelos... que eles imaginam? Eles, por exemplo, você pega lá o Lula, o Ciro, a Marina Silva, sei que é socialismo, mas enfim, vamos colocar. Esse pessoal, O né? espectro da esquerda, né? Vamos lá, PSOL, PSTU. O PSOL não fez uma manifestação semana passada? Lá? Fez no Lago da Batata? Aí o pessoal disse: estamos aqui pacificamente. Não, tudo bem. Mas por que tem que ser pacífico? Se a gente é a todo momento, né, violentado de forma econômica, violentado de forma social, violentado de forma política, por que a manifestação tem que ser pacífica? Porque eles acreditam que eles tomando o poder, tudo vai mudar. Porque eles são almas caridosas, eles são bons, entendeu? Eles têm aquele ímpeto de ajudar o mais próximo, e eles vão mudar essa estrutura, porque essa estrutura é podre, porque quem está no poder não presta, mas eles prestam. Para os anarquistas, o Marcelo Freixo, o Lula, o Ciro, eles podem ser os caras mais imbuídos de bondade humana, de solidariedade com o próximo. Só que a hora que ele chegar no poder, a estrutura não vai... Ele vai ter pouco mecanismo, porque ela não foi feita para isso. Perfeito. Eu vou entrar numa distinção que eu vou pedir para você fazer já já. Deixa eu mandar um abraço com o pessoal enquanto você toma uma água aí. Um abraço para o Francisco. Chicão. Chicão, o nosso brother ali, o indiano do Grajaú, né? Realmente, o guru indiano do Grajaú, grande filósofo lá também. O Ailton faz uma questão bem interessante que ele traz para a gente discutir aqui. Vou mandar um abraço para o Ovídio. Ovídio, seu lindo, um grande abraço. Ele diz, manda um beijo para o meu grupo de estudos, os historiadores de Santos. Bem sei qual é o seu grupo de estudo, manda um abraço para eles. Gente finíssima esse Ovídio aqui. O Ailton faz a seguinte pergunta. Ele diz assim que, na filosofia, e isso aí é bem interessante mesmo, que essa é uma discussão que vai vir desde lá dos gregos, e essa discussão vai perspassar a filosofia moderna, o início da filosofia política independente como ciência independente, vai perspassar os filósofos iluministas, que é a questão do seguinte: existe uma distinção na filosofia entre o pensamento individualista e o pensamento coletivista. Aí o Ailton faz a pergunta, professor Ailton, existe essa distinção dentro do anarquismo? Podemos falar sobre essa distinção entre o individualismo e o coletivismo? Pensamento político individualista e coletivista no anarquismo? Sim, lógico. Podemos. Mas como é que eu vejo isso, né? Pegando alguns autores. Porque aí tem uma coisa até que a gente tinha comentado, né? Na minha cabeça existem duas tradições. Uma tradição que é norte-americana, que é bem interessante isso, né? Que a gente for pegar até alguns autores como Thoreau, Josiah Warren, Lysander Spooner, Benjamin Tucker, todos eles são do estado de Massachusetts. Todos eles são de lá. Isso é muito interessante, por quê? Massachusetts é a segunda região a ser povoada nos Estados Unidos. Quem que está povoando Massachusetts? Os caras que fogem da Inglaterra por questões religiosas e políticas. Quando não é a mesma coisa, porque eles estão fugindo da onde? Da igreja anglicana, né? E quando o Henrique VIII transformou a igreja anglicana como a igreja oficial da Inglaterra. Então eles fogem, eles são perseguidos. Então é óbvio, eles não gostam do Estado. Eles eram perseguidos pelo Estado. E eles não gostam dessa religião oficial, porque eles eram perseguidos dessa religião oficial. Aí quando eles chegam nos Estados Unidos, né, eles vão ser, vamos dizer assim, os formadores do processo de independência. O que acontece? Então, existe nos Estados Unidos essa questão do indivíduo contra o Estado. Existe. Por quê? Porque é da própria história deles. O processo de formação também é diferente do nosso. Aqui o Estado chegou primeiro que a população. Aqui tinha uma população autóctone que eram os indígenas. O Estado veio depois. Lá não, galera. O que acontece? Eles chegam e depois que eles vão falar, vamos agora se organizar de forma estatal. Como? De forma federalista. Por isso que os Estados Unidos, o federalismo norte-americano é uma coisa difícil o brasileiro entender. Porque o nosso federalismo é uma coisa meio forjada, cara. São as elites que criaram esse federalismo. Sim. O federalismo dele tem lógica. Por isso que a gente não consegue entender, por exemplo, como o Donald Trump, ele pede no voto popular, ele pede no voto popular e ele ganha no outro voto.
A gente não consegue entender isso. Por quê? Porque é simples. Existe o estado do Maine, que é pequenininho. Se você der a votação do Maine comparada com a Califórnia, que é o maior estado, o que vai acontecer? A Califórnia sempre vai vencer o Maine. Na lógica. Porque ele tem a mesma população. O que eles fizeram? Tentaram fazer com que o Maine e a Califórnia fossem iguais. Para que na hora de decidir, um estado maior não engolisse o estado menor. É assim que funciona o federalismo norte-americano. Então tem essa tradição que eu vejo como a tradição norte-americana, do individualismo, do indivíduo contra o estado. Você está entendendo? Que aí vai dar, por exemplo, nessas coisas que os caras falam de, eu acho, da anarcapitalismo, lá, você pode puxar daí essa tradição que eles chamam de libertária, né? Quando você fala libertária, você não está falando como na França. O libertário na França, que a origem da palavra é na França. Né? O libertário deles, que eles chamam libertarian, é outra coisa. Tipo, é o cara que defende os seus próprios interesses. Contra quem? O Estado. Por isso que ele pode até ter arma, inclusive. Sim. Mas por quê? Porque se o Estado é armado, por que eu não posso ter arma? Por que a polícia pode pegar uma arma e querer me matar e eu não posso pegar minha arma e matar a polícia? Exato, esse é o Por princípio. que o Estado tem esse monopólio do poder? Então, essa é a tradição. Na tradição europeia, existem também os individualistas, que são identificados com o anarquismo. Você está entendendo? Agora, o que eu... Vamos pegar um clássico aí, que é o Max Stirner. Eu não acho que o Max Stirner é contra a organização coletiva das pessoas. Ele não é contra isso. Ele até fala de uma sociedade de egoístas. O que ele está dizendo é o seguinte: de que forma você vai se organizar? A sua individualidade já está levada ao extremo. Você é um indivíduo que você reconhece, né? Você conseguiu abandonar as questões religiosas, políticas e colocar em cima de você? Aí você consegue se organizar de forma transparente, de uma forma na qual você não fique subjugado. Porque você vai ser subjugado pela maioria sempre. É isso que ele está questionando, Max Stirner. E aí você tem uma tradição no anarquismo, que é essa tradição mais coletivista, que vem principalmente do Bakunin, continua com o Kropotkin, entendeu? Que em dado momento existe uma divergência entre esses grupos. Os anarquistas individualistas e os anarquistas comunistas. Mas eu acho que a tradição norte-americana é uma outra tradição. Que também são anarquistas. Alguns, inclusive, leram Proudhon, eles dizem isso. Mas vamos pegar um cara como Lysander Spooner. Você vê como é que é interessante. Ele se considerava anarquista socialista e ele criou uma agência de correios privado, porque ele era contra o Estado ter correio. Tipo, por que o Estado pode ter monopólio do correio? Porque um grupo de pessoas não pode ter. Então, os indivíduos se organizam para fazer o correio contra o Estado. Ele fez isso. Por isso que, para muitos anarcapitalistas, o Lysander Spooner é um dos pais do anarcapitalismo, porque ele criou uma empresa. Sim. Mas ele é anarquista socialista, ele deixa claro isso. Ele é a favor dos trabalhadores, ele é a favor da organização dos trabalhadores, ele é abolicionista. O Lysander Spooner demonstra isso. Então, também tem que tomar muito cuidado. Então, existem essas duas tradições. Você está entendendo? Agora, eu acho o seguinte: os anarquistas querem sempre o equilíbrio do indivíduo com o coletivo. Certo. Não o coletivo dominar o indivíduo, né? Nem o indivíduo sozinho dominar o coletivo, que acontece no fascismo, mas existe um equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. Eu acho que ele tem... essa é a principal referência, eu acho, do anarquismo. Essa estratégia do equilíbrio do indivíduo com o coletivo. Entendeu? Porque as sociedades coletivistas se mostraram ineficientes, né? Se mostraram principalmente destruidoras, matam milhões de pessoas, todas elas são coletivistas, que matam milhões de pessoas, tá entendendo? Isso tanto de direita quanto de esquerda, também tem isso, porque o fascismo também tem essa coisa do coletivismo entre eles, né? Eu acho que também tem que pensar nisso. E também, tipo, não tem como um cara sozinho sobreviver. Essa individualista, então vai sobreviver sozinho, sem a sociedade. O cara não vai sobreviver. Ele precisa das trocas que você comentou. Exatamente. Então, eu acho que o anarquismo traz essa possibilidade de equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Entendeu? É isso, por exemplo, que eu vejo na Guerra Civil Espanhola. Agora, você fala, e na sociedade de hoje, o que a gente vê? A gente vê o indivíduo sobre o coletivo. Exato. Cada um para si e Deus para todos, entendeu? Isso é interessante, porque há um pensamento do coletivo como a soma das vontades individuais. E não é isso. Não é essa a questão. O princípio de coletividade
Não é essa soma dos interesses individuais. Aliás, o primeiro que colocou essa questão foi o Rousseau, lá no, né, quando diz depois da fundação, né, do Estado, do início da desigualdade pela propriedade privada e tal, começa essa questão assim, tá, depois, e agora? É preciso fazer o quê? Preciso refundar um pacto social, mas baseado em quê? Ele diz, na vontade geral. Mas o que é a vontade geral? Será a vontade essa a somatória dos desejos individuais? Não, mas é outra coisa. Eu pensar nessa coletividade a partir de outros pressupostos. Não é simplesmente somar o que eu quero, o que você quer, pronto. Aí eu vou ter um ente, uma coisa meio metafísica, né? Uma coisa meio fora de si pensar nessa coletividade. Não é bem assim. Porque, inclusive, por exemplo, quando você vai falar dessa questão do anarquismo, você vai pensar a questão da liberdade. Até onde vai a liberdade na ausência do Estado? Porque todo mundo está acostumado a pensar a liberdade o quê? Isso é colocado, o próprio Rousseau coloca isso. Depois do estabelecimento do Estado, a liberdade, que eu abri mão de uma liberdade total, para viver a liberdade civil, agora eu vivo dentro de parâmetros. Eu vivo dentro de limites que a lei vai colocar. Então, a minha liberdade já não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que é certo e definido perante a lei. Como viver ou pensar uma ação na ausência do Estado, na ausência da lei? Então, o Bakunin, ele tem uma, vamos dizer assim, divergência com relação aos liberais, eu acho que o Rousseau também entra, né? Que o liberal tem aquela coisa, a minha liberdade acaba quando começa a tua. Por Bakunin, a minha liberdade, ela só existe plenamente se eu consigo dividir ela com a sua liberdade. Existe, então, uma ideia de as liberdades se unirem, entendeu? Não é cada uma para na outra. Porque essa ideia é a ideia do indivíduo, cara. É a ideia do indivíduo dentro da nossa sociedade, cada um para si. Por quê? Porque nas sociedades capitalistas, os interesses são individuais sempre. Uhum. Então vai chegar um momento de que você vai estar atingindo a sua liberdade, a liberdade no sentido econômico, por exemplo, a minha propriedade privada, assim por diante. Tá entendendo? O que o Bakunin está falando é que as liberdades, elas se juntam e formam uma liberdade só. Como? Construído com todo mundo. Uhum. A gente tem medo da liberdade. Essa é a realidade. Boa. A gente vive numa sociedade na qual a gente tem medo de ser livre. Por isso que a gente acha que tem que ter o Estado, porque a gente foi educado para ser assim. E aí que, mais uma vez, vamos ter a diferença do anarcocapitalismo. O capitalista, ele acredita o seguinte, né, o anarcocapitalista, eu acho uma contradição tão grande esses termos, mas existe, pero que lo sai, eles existem. Então ele diz o seguinte, que qual o impedimento do Estado na liberdade dele? É a liberdade de enriquecer. O Estado, de ter propriedade privada. o Estado impede a minha liberdade de enriquecer. Por quê? Porque o Estado me suga através dos impostos, não me devolve um serviço de qualidade. Há princípios interessantes nisso aí, é preciso falar. Há até uma certa razão nisso também. Só que a grande questão ele não está preocupado em nada de forma alguma com essa coletividade que você está falando aí, ou com esses interesses que têm que ser mediados entre o individual e o coletivo. Ele está preocupado o seguinte, o Estado é o empecilho para o meu enriquecimento. Sim, o Estado é o que vai me dificultar ser um indivíduo livre dentro da lógica capitalista, né? Da lógica tipo, de eu ter propriedade, de eu poder ter, por exemplo, eles falam o seguinte, de que a relação entre o capitalista e o trabalhador é uma relação entre livres. Um oferece a mão de obra e o outro precisa da mão de obra para sua empresa. Não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas não vão trabalhar pela férias. No capitalismo, as pessoas trabalham porque elas são obrigadas. Porque o capitalismo ele vai na tua sobrevivência. Se você não trabalha, você morre de fome. Exato. Você entende? Então, tipo assim, ninguém vai trabalhar. Então, aí já tem uma lógica que é tipo uma lógica de te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer necessariamente. Isso não tem nada a ver com liberdade. Então, eu acho que por isso eu até entendo que é uma contradição, né, na minha cabeça. Eles acham que não há uma contradição. E tem vários desses caras que se declaram anarquistas, vários deles. Mas eu tô falando, isso é muito nos Estados Unidos, né? E aí depois teve alguns autores que eles também chamam muito, por exemplo, o von Mises, né, na parte econômica, da escola da austríaca, enfim, que depois vai dar no Popper, entendeu?
Se for pegar, é loucura. Você chega no Popper, né? E sabe quem é aluno do Popper? O maior cara odiado pelos conservadores na atualidade, Jorge Soros. O Jorge Soros é aluno do Popper. Que é acusado de todo tipo de coisa, tudo que é globalismo, essas coisas, né? Conspiracionista, Exatamente. Então, ele era aluno do Popper, que era ligado à escola austríaca do von Mises. Então, você tem esse pessoal, e você tem um cara chamado Rothbard também, que é norte-americano, entendeu? Que ele se diz, você pega vários vídeos do Rothbard, ele fala, eu sou anarquista. Ele diz claramente. Mas qual que é a lógica dele? A lógica é que o Estado cria uma dificuldade com o indivíduo. Não deixa o indivíduo ser livre. E é verdade, o Estado não deixa o indivíduo ser livre. Só que tem uma força muito maior também, que é o capital, e que ele faz de conta que não tem, entendeu? Eu acho que esse é um problema que tem os anarquistas com relação a eles. Esses anarcapitalistas. Por isso que não tem. Às vezes eu entro no site e os caras falam assim, os anarquistas se unir contra os marxistas, tanto os anarcapitalistas como os outros, mas não tem como a gente se unir. Porque, tipo assim, depois que a gente destrói qualquer tipo de Estado, o que eles vão fazer? Eles vão se impor uma ditadura tão cruel quanto aquela que tem o Estado, que é a ditadura do capital. Mas eles não veem, eles veem como liberdade. As trocas comerciais entre uma pessoa que mora na favela e por exemplo, a Abílio Diniz. Você tá no Abílio Diniz numa cadeira e um cara que mora na favela do outro lado, são entre iguais, porque são dois seres humanos, são indivíduos. Entendeu? Então eu acho também... que a banda toca, né? Hã? Não é assim que a banda toca, né? Não, lógico que não. Existem muitos processos aí que eles fingem desconhecer, entendeu? Sim. Mas voltando, não significa que os anarquistas acham que o coletivo por si só funciona. Você entende? Existem os indivíduos, o coletivo não pode esmagar o indivíduo. Não pode acontecer isso. Por isso que os anarquistas acreditam em sociedades autogestionadas, em sociedades federalistas, na qual o indivíduo é livre dentro do grupo, o grupo é livre dentro da federação, a federação é livre dentro de uma confederação. Então sempre parte da base para a questão maior. Nunca é do maior para o menor, entendeu? Os anarquistas sempre acham que parte da base para o maior. Porque senão não funciona. Que é uma lógica anti-estatal, justamente. Sim, o Estado é sempre de cima para baixo. É de cima para baixo que a coisa vem. Então, dentro desses princípios que você está colocando agora, vamos tentar pensar um pouco as experiências anarquistas. Né? Por exemplo, no Brasil a gente teve, né, algumas tentativas e tal, né, de experiência anarquista. Você teve, por exemplo, as principais greves. A greve mais forte que teve até hoje foi a greve geral de 1917. Exato. Entendeu? Teve uma contrapartida violenta. Exatamente. É uma greve na qual a cidade de São Paulo tinha, na época, aproximadamente 230 mil habitantes. As manifestações no lado da Concórdia, pelos jornais que não eram operários necessariamente, diziam que tinha 50 mil pessoas. Ou seja, hoje, para ter 50 mil pessoas em São Paulo, os caras saem tudo aplaudindo. Só que a população de São Paulo é quase de 9 milhões da cidade de São Paulo, fora a grande São Paulo. Na época tinha 230, 240 mil e 50 mil pessoas iam. Agora você fala, eram 50 mil anarquistas? Lógico que não. Não, porque se fosse 50 mil anarquistas, ia acabar a cidade de São Paulo. Destruiu tudo. Não ia conseguir, não é? Sim, a questão é, o discurso que os anarquistas tinham, para aquelas pessoas, né, havia uma identificação. Mesmo que a pessoa fala, eu acredito nessas ideias, mas eu sou católico. O anarquista não tem problema nenhum, entendeu? Apesar dele ser anticlerical, ele ser contra a igreja, ele aceita que individualmente você tem a sua própria religião. Os coletivismos, por exemplo, de matriz marxista não aceitam isso. Eles saem matando, todo mundo pensa diferente deles. Então os anarquistas aceitam, não há nenhum problema. Naquele momento que as pessoas estão discutindo, existem, então, pessoas que são católicas, pessoas que torcem por Corinthians, pessoas que torcem por Palmeiras, não existia Palmeiras, existia Palestra Itália. Entendeu? E daí, qual é o problema? Você está discutindo alguma coisa ali que para todos que têm perspectivas diferentes, está valendo a pena acreditar. Por isso que elas iam para a rua, então fez uma greve, eles fizeram barricadas, enfim. Chegou um momento que o presidente da República mandou um cruzador para Santos. A cidade de São Paulo ia ser atacada por um cruzador. De tão medo que ele começou a ter. Aí como é que você resolveu isso, né? Houve, tipo,
tentaram um pacto com jornalistas para resolver, e aí depois eles mandaram centenas de anarquistas para um negócio chamado Gulag brasileiro, na região de Cleveland. Não sei se você já ouviu falar. Em Cleveland tem um Gulag. Os caras acham que Gulag aconteceu lá na União Soviética, aconteceu o campo de concentração da Alemanha. Não, tinha o campo de concentração do Brasil, no governo Arthur Bernardes, na cidade de Clevelândia, que fica lá próximo de Oiapoque. Morreram quase 1.000 anarquistas de malária. Interessantíssimo essa... E aí eles pegaram os anarquistas que eram italianos, espanhóis, e expulsaram o Brasil. Independente do cara ser casado com brasileiro e ter filho brasileiro. Inclusive, isso aí depois se tornou uma política de Estado, né? Todos os trabalhadores estrangeiros que tinham sido alocados aqui e que, por acaso, se vissem envolvidos em manifestações, outras coisas assim, perdiam imediatamente, né, a sua cidadania e eram expulsos do país. Isso aí foi um experimento que eles fizeram com os anarquistas e se estendeu para outros grupos políticos também. Mas teve também... O DOPS, que surgiu em 1924, sim. Ele surge basicamente para atacar as organizações anarquistas. Os comunistas, eles surgiram em 22, cara. Eles eram micros. Eles não tinham força ainda. O que eles tinham era dinheiro. Moscou mandava dinheiro para os comunistas e a ordem que vinha de Moscou, você pega lá, tem um livrinho chamado Internacional Sindical Vermelha, feita pelo Lenin. Ele diz abertamente: qual um dos principais pontos? Ataquem os anarco-sindicalistas nos países. Não é para atacar os de direita, os conservadores. Ataque os anarco-sindicalistas, ele diz isso. Então, o Lenin, o proletariado... vai ler o que ela fala. Isso é uma coisa religiosa, entendeu? Ele diz o livro dele lá. Ataque, ele fala. Por quê? Porque ele achava que atacando os anarco-sindicalistas, os comunistas tomariam esses sindicatos. Só que aconteceu o quê? Quem vai ganhar força depois são os pelegos, porque eles ficam se brigando e os pelegos tomam força. Exato. Fortíssima essa associação. Mas teve uma experiência anarquista no Paraná, não teve? Teve também. Colônia Cecília. Aí, né? Então, mas isso não é tipo... Não é, vamos dizer assim, as pessoas que estão no movimento dos trabalhadores, nem todos concordam com essa experiência, entendeu? Inclusive, os principais teóricos do anarquismo, Malatesta, que é um italiano, inclusive, né? Sim. Ele tem texto que ele combate a Colônia Sicília. A Colônia Sicília é essas colônias utópicas que existiram, não só no Brasil, existiram vários. Isso também não começou com os anarquistas. Fourier fez isso. Robert Owen fez isso nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos tem uma que chama New Lanark. Eles fizeram isso. Só para situar o pessoal, então a Colônia Sicília ela foi instalada no Paraná de 1890 a 1894. Né? Ela isso, então. Aí que é a ideia? A ideia é o seguinte, só para resumir, né? Chama aquele que fez o Guarani, eu esqueci o nome dele. Sabe o escritor? É o maestro que fez a ópera O Guarani. Villa-Lobos. Maestro Villa-Lobos. Não é o Villa-Lobos, é anterior ao Villa-Lobos. O Guarani é do Villa-Lobos. Né? Não, acho que não. Sabe o Guarani? Aquela que toca na voz do Brasil, não tem? É isso mesmo. Enfim, ele foi para a Itália. E quando ele foi para a Itália, ele conheceu um anarquista chamado Giovanni Rossi. Esse Giovanni Rossi deu um livro para ele de uma utopia. Ele pegou esse livro e deu para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II queria colonizar as terras do sul do Brasil. Sim. Ele tem esse projeto de colonização. Ele já tinha trazido aqui poloneses e assim por diante. Ele leu, achou interessante, falou, vou trazer os italianos, eles colonizam e ficam numa terra. E quando eles chegaram aqui, cara, não tinha internet, tinha nada. Já tinha acabado o Império. Eles chegaram da República. Sim. Aí o que aconteceu? A carta do imperador não servia para nada. Aí eles foram alocados em terras que não tinha muita produtividade, enfim. E aí tem tudo uma questão tipo, dessas comunas, eles tentavam abandonar qualquer traço burguês. Então, por exemplo, não existia casamento como a gente conhece, entendeu? Tipo, a pessoa podia ficar com várias mulheres, a mulher podia ficar com vários homens. E aí começou a ter vários problemas econômicos, inclusive, porque ninguém da redondeza queria fazer trocas comerciais com ele. A igreja acusava ele de ser ligado ao diabo, porque existia o amor livre entre eles, entendeu? Amir, fiz aqui a pesquisa enquanto você falava. É a ópera do Carlos Gomes. Isso, Carlos Gomes, é anterior. Maestro Carlos Gomes, 1870. Isso, então ele foi lá, ele fez essa ópera, enfim. Aí, então, eles vieram para cá.
uma parte dessas pessoas que saíram da colônia Sicília, eles foram para cidades, porque a colônia Sicília ficava no campo, e nas cidades eles ajudaram a organizar vários sindicatos. Então, teve algum deles que vieram para São Paulo, inclusive, organizar os sindicatos, entendeu? Então, é uma experiência que começa lá na colônia e depois, não dando muito certo, eles vão para outras regiões. E aí eles se organizam nos sindicatos. Então, existe esse traço também, e não só essa comuna, colônia, vamos dizer, né? Existiam outras, por exemplo, na Suíça, existiam colônias. Colônia que eu estava falando que não é até anarquista, por exemplo, do Robert Owen, que era inglês e foi para os Estados Unidos. Enfim, então também tem essa experiência. Então, é bem diverso, entendeu? O anarquismo tem essa diversidade. Diversidade. Entendeu? Pensando agora. E agora na Síria, não é isso? Tem um... Isso, aí na região de Rojava, no norte da Síria, onde ficam os curdos, você tem experiências autogestionárias, simplesmente que é daquele anarquismo que o Kropotkin falou, do Bakunin falou, mas são experiências autogestionárias, muitas delas baseadas num cara chamado Murray Bookchin, que é um anarquista do século XX, norte-americano, entendeu? Que trabalha com ecologia social, coisa de ecologia, e ele tem uma forma de, ele tem a possibilidade de organização a partir dessa lógica que ele está pensando nas cidades, entendeu? E aí tem um cara chamado Öcalan, que é o líder dos curdos, ele era marxista, ele está preso numa ilha, isolado na Turquia, porque ele é prisão perpétua, o Öcalan, porque ele fez um partido chamado PKK, que é o Partido dos Curdos, né? E aí esse cara, ele recebeu o livro do Murray Bookchin, ele leu e falou, vamos abandonar o marxismo. A nossa ideia de nação vai ser uma nação autogerida, federada. Com quem? Com os curdos, com os assírios, com outras etnias que não são curdas, que vivem também na região, entendeu? Com muçulmanos. Mas o que acontece? Eles combatem o patriarcalismo, que é muito forte nas sociedades muçulmanas, entendeu? Sim. Então, as mulheres têm os direitos de participar dessas assembleias abertas, são várias assembleias que eles fazem. As etnias menores têm o direito primeiro de falar e depois são os curdos, porque senão o que acontecer? Sei lá, tem 500 curdos e 3 assírios, vai falar todos os 500 curdos, levanta a mão, os assírios nunca falam, entendeu? Para acontecer isso, os assírios falam primeiro, depois só vai começar a falar os curdos. Então é tudo organizado a partir dessa identificação que o Öcalan teve com o Murray Bookchin. Então são comunidades autogeridas no norte da Síria, que está sofrendo o assédio contínuo do exército turco, porque os turcos odeiam os curdos, né? Eles odeiam, né? Eles temem a formação de uma nacionalidade curda naquela região. Sim. E aí, como eles tinham o apoio dos Estados Unidos, quando eles atacavam o Estado Islâmico, então os curdos têm o apoio da arma dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com o Trump, estão abandonando a região e eles estão meio que deixando... Quer dizer, eles correm um sério risco de perder essa autonomia, entendeu? Naquela região. Então, é uma organização... Ou seja, eles são étnicos, eles não são anarquistas, eles leram e, a partir daí, colocaram em prática aquilo que eles acham mais interessante para eles. Sim. Entendeu? Tipo, não é assim. Porque o Marx falou, tem que fazer daquele jeitinho. Não, mas o Marx morreu já faz 130 anos. Ah, mas o Marx é o Marx, né, cara? Não, é assim, cara. Você lê o cara, vê como é que você se adequa àquilo. E como é que funciona. Então, uma autogestão, um federalismo, tanto que eles chamam de confederação, eles falam, a confederação curda, entendeu? O que é? Baseado no Murray Bookchin, que é um anarquista do século XX, então já também traz algumas coisas diferentes daquelas que tinha o Bakunin e o Kropotkin, enfim, né? Tentar, vamos dizer assim, atualizar, vamos dizer assim, entre aspas, né, esse pensamento, dentro das condições que eles estão encontrando, e eles estão fazendo isso. Mas você já vai todo mundo anarquista? Não. Ou você não precisa ser anarquista para pegar essas práticas. Tá entendendo? Essas práticas você é anarquista. Você não precisa ser, né, eu sou anarquista. Se não for anarquista, não vai dar certo. Se você acha que essas práticas servem para a sua realidade, você te utiliza. Eu te garanto que, como eu estava dizendo para você, no dia a dia, as práticas solidárias, que não são práticas anarquistas criadas, a solidariedade não é uma coisa que existe
que veio dos anarquistas? Já existiam os anarquistas. Eles só se organizam a partir da solidariedade, mas isso não é uma construção. Antes do anarquismo existia solidariedade, lógico que existia. As pessoas fazem isso comumente. Acho que é isso que o Propó está dizendo, entendeu? Uhum. Na vida comum, você está sempre se organizando de uma forma comunitária. Uhum. Sempre. Agora, você, quando chega para trabalhar, existe todo um arcabouço que vai fazer com que você tenha que recuar, cara. Ah, você tem que falar com o diretor, tem um coordenador. A própria palavra coordenador, para mim, eu sempre escuto isso na faculdade. Coordenador, pô, esse co na frente não está por acaso, né? Uhum. Senão é ordenador. Sim. Então, coordenador não é para dar ordem. Uhum. Então, tira o co. Fica lá, ordenador João da Silva. Por que ordenador? Porque ele só dá ordem. Não é, ele não está para dar ordem. Essa ideia de coordenador dá uma ideia de cooperação. Dá uma ideia que você tem que ouvir todos os lados. De forma democrática, construir esse processo. Você está entendendo? É isso que os anarquistas estão falando a todo momento. Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço. Um abraço para o Júlio César. Um abraço para o Ricardo. Um abraço para o Otacílio. O Ailton está falando, tá falando que é o Carlos Gomes. Sim, Ailton, já fizemos aqui a correção aqui, que eu tinha me adiantado errado aqui uns 30 anos, pelo menos, ou mais, né? Falando do Vila Lobos. O Ailton, ele é anarcapitalista, o Ailton. Isso com certeza é anarcocapitalista. Mas já fizemos a correção. Obrigado, professor Ailton. Que é o Carlos Gomes, o autor da ópera O Guarani, né? E o Otacílio está fazendo uma pergunta aqui também, muito interessante. Eu vou puxar outra pergunta, depois a gente pode voltar na do Amir, da do Otacílio. O Ricardo está fazendo a seguinte pergunta, sobre a relação entre o movimento punk e o anarquismo. Você poderia falar um pouco sobre isso, Amir? Sobre esse movimento então, punk e anarquismo? O movimento punk, ele é um movimento, vamos dizer assim, cultural, né? Ligado à música, que surge na Inglaterra, nas periferias, ligado basicamente à classe operária. Né? Então, aí eles começam a fazer uma música própria deles, que não é uma música, vamos dizer assim, elaborada, né? Tipo, eu entendo que é uma música contra, por exemplo, o que tinha na época de mainstream, que é a música, por exemplo, de bandas como Yes, Pink Floyd, entendeu? Né? Que é aquela ideia, eu posso saber fazer música, eu não preciso ter um arcabouço gigante para fazer uma música. Aquela eu pego uma guitarra, né, uma bateria e vou lá e toco e faço música, entendeu? Minha voz é rouca, não tem problema. Que eu acho, então, eles estão se contrapondo a essas bandas, né? É que eu esqueci esse movimento, como é que chama? Do Yes, o rock progressivo, né? Isso, o rock progressivo, exatamente. Rock progressivo. Então, acho que eles estão se contrapondo a isso. Tipo assim, uma música mais simples, que fala do seu cotidiano, entendeu? Fala das suas necessidades. Ok? Então, acho que é isso que eles estão questionando, e eles falam dessa música. Então, é um movimento cultural ligado às periferias de Londres, que depois vai chegar em outros lugares, por exemplo, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, várias bandas punk surgem na periferia, no subúrbio, né? No ABC. Você não ouviu falar de banda punk que surgiu nos Jardins? Aí é difícil, né, meu amigo? Mas é provável que você pode falar. Tem uma banda, sei lá, música rock progressivo que surgiu nas regiões mais ricas. Porque você tem os instrumentos, o dinheiro para comprar. Eu acho que o punk tem tudo uma questão, tipo assim, de que ele tem que ser simples ao máximo para fazer com que as pessoas consigam minimamente tocar. Ou seja, para tocar não precisa ser nenhum expert. Precisa ter feito escola de música na Universidade do Oklahoma, entendeu? Um cara simples, que sabe que ele canta, ele faz uma letra, onde tem guitarra, bateria, toca e pronto. Eu acho que é isso o movimento punk. Que tem, obviamente, uma pegada com os anarquistas, porque essa questão de se contrapor ao que é daquele momento mainstream, entendeu? O que é o normal, entendeu? Eu acho que é por isso que também o movimento hippie, eu acho que também tem alguma coisa anterior. Entendeu? Inclusive o movimento hippie, às vezes, não tem muito a ver com o movimento punk, mas eu acho que todos eles, a contracultura toda, entendeu? Tem essa coisa de um revival do anarquismo. Mais de 68, você tem um revival do anarquismo, né? Na França, enfim, em outros lugares. Eu acho que o anarquismo, sempre ele aparece, cara. As pessoas percebem de que alguma coisa não está legal, e aí leem, né, se interessam, e aí dá um novo revival do anarquismo. Exatamente, muito bacana.
Vamos aqui à pergunta do Otacílio, então. O Otacílio, ele perguntou o seguinte, ele está falando sobre a distinção entre o comunismo e o anarquismo, acho que já falou, o professor Ami já comentou, mas aqui seria interessante falar sobre o anarcocomunismo. Como é que a gente pode falar sobre isso, professor Ami, sobre o anarcocomunismo? Aí tem que entender o seguinte, o anarcomunismo não tem nada a ver com o comunismo do Marx, primeira coisa. Só para a gente situar. Quando tinha a Primeira Internacional, que é uma associação de trabalhadores que tinha no século XIX, né, você tinha várias lideranças intelectuais, trabalhadores, inclusive, e intelectuais. Algumas dessas lideranças eram o Marx, o Bakunin. Entendeu? Ali existiam os mutualistas, que eram ligados ao Proudhon, existiam os coletivistas, e aí você tem tanto o Marx e o Bakunin são coletivistas. Está entendendo? E tem os comunistas, e aí você tem comunistas, pessoal, desde a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa tem um cara chamado Adolphe Babet, que ele se diz comunista, entendeu? Bem, o que muda? Quando chega no século, mais para frente no século XIX, na segunda metade do século XIX, vão teorizar mais essas ideias comunistas a partir da perspectiva anarquista, do não-Estado, da liberdade do indivíduo, e aí você tem principalmente dois teóricos, o Kropotkin e o Élisée Reclus, inclusive dois geógrafos. Que é interessante, são dois geógrafos. Né? O Kropotkin e o Élisée Reclus. Então eles vão pensar, um anarquismo comunista seria o quê? O que seria o anarquismo coletivista? Seria o anarcoletivismo? Seria aquela máxima, né? Você só vai poder pegar da sociedade aquilo que você obtém pelo trabalho. Então, você trabalha mais, você pega mais frutos da sociedade. Essa é a ideia do coletivismo. Uhum. Entendeu? Então, você tem que se dedicar à sociedade. Conforme você se dedica mais da sociedade você tem. Dedica menos você tem. Para o anarcomunismo conforme as suas necessidades. Tipo, se você não consegue dedicar muito à sociedade, não significa que você não vai pegar aquilo que você precisa. Você vai pegar aquilo que você precisa da sociedade. Por exemplo, aquela pessoa que não tem condições de trabalhar. Ela tem uma deficiência. Como é que ela vai então conseguir pegar aquilo que ela necessita? Então, para o anarcomunismo é isso, entendeu? É uma sociedade que não tem moeda, não tem dinheiro. As trocas se dão entre o campo e a cidade, como eu estava dizendo, entendeu? Então não tem nada a ver com o comunismo, depois que vai vir na União Soviética, em Cuba, enfim. Né? Se é que teve comunismo, porque também acho uma contradição falar Estado comunista. Se tem Estado, não tem comunismo, se tem comunismo, não tem Estado. Exatamente. Mas em sua essência é isso, né, professor? A essência é isso, né? Então, esse comunismo do Marx, ele ainda tem um processo de passar pela ditadura do proletariado, entendeu? Enfim, que o Kropotkin, o Reclus, como anarquistas, não acreditam. Aonde você teve isso com mais força, esse anarcomunismo? Eu acho que foi na Guerra Civil Espanhola. Entendeu? Aonde você conseguiu fazer isso, de certa forma, principalmente nas regiões mais camponesas. Porque, tipo, você chega e fala assim, você vai coletivizar a terra. Aí a pessoa fala, eu não gosto de trabalhar em terra coletiva. Eu quero trabalhar na minha terra. O cara fala, tudo bem, trabalha na sua terra, você vai trabalhar na sua terra. Aí o cara chega e fala assim, eu sozinho, na minha terra, trabalho e não quero saber da sociedade. Não tem problema nenhum. Você quer plantar o quê? Batata. Come batata até morrer. Você vai plantando batata na sua terra e vai comendo batata, vai comendo batata. A ideia de você participar da comunidade é você ter trocas. Eu tenho aqui uva, eu tenho outras coisas que não é só batata. Então, não é um problema de você ter a posse individual, entendeu? Mas qual o sentido de você só viver daquilo? Você precisa distribuir com os outros. Senão você não vai ter nada, você vai viver só daquilo. Né? Então, o que acontecia, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola? Isso era comum. As padarias, elas foram... como eu posso falar? Os sindicatos tomaram as padarias, né? Elas foram coletivizadas, as padarias. As pessoas iam nas padarias e falavam assim, me dá 10 pãezinhos. Aí o cara dava 10 pãezinhos. Só que a pessoa chegava em casa e percebia o quê? Que ela não precisava de 10 pãezinhos. Ela comprava 10 pãezinhos. É que no capitalismo, você vê esse dinheiro para comprar 10 pãezinhos naquele dia. Porque você não sabe se amanhã ou depois você vai ter dinheiro para comprar pão. Só que ela entendia o quê? Aí no outro dia ia ter pão de novo. Aí no outro dia ia ter pão de novo.
Aí no outro dia ter pão de novo. Aí ela começou a perceber que ela não precisa pegar 10, ela pode pegar 3. Porque ela sabe que no outro dia vai ter pão de novo. Isso é um processo que a pessoa vai se acostumando, entendeu? Ela vai entendendo como é que funciona. Aí a gente pode pensar assim, nossa, amigo, mas por que então existiam os fascistas? Eles foram lá e atacaram, né? Você tá falando semana passada dos fascistas. Porque, pessoal, tem gente que adora ferrar com os outros. Tem gente que é assim, cara. Porque o anarquismo, ele vai aonde? Ele vai, tipo, na ideia de hierarquia. O cara que é militar fala, como? Eu vou abrir mão das minhas comandas? Eu já sou capitão? Recebi várias ordens? Ele, cara, não quer abrir mão. A própria igreja vai ser contra. Os anarquistas e os comunistas, eles vão ser excomungados pela igreja católica. Na Revolução Espanhola. A igreja excomunga. Por quê? Porque tem aquela ideia. Qual é a ideia da igreja? A igreja quer caridade. Só que caridade não é solidariedade. O que é caridade? Caridade é, a pessoa está passando necessidade, eu vou lá, dou um pedaço de pão para ela, vou para minha casa, rezo 2 Ave Maria, 2 Pais Nossos, fecho os olhos e diz, graças a Deus ajudei o próximo. Porque isso vai me levar para o céu. Entendeu? Solidariedade é outra coisa. Solidariedade é, eu ajudo e ele me ajuda. Por isso fala apoio mútuo, é uma coisa mútua. Caridade, pessoal que se faz, os ricos. Não tem essa coisa? Os beneméritos. Então, o cara vai lá e, sei lá, o que ele faz? O cara deu R$1 milhão. Nossa, graças a Deus. É uma alma bondosa. Quando morrer, vai ter um lugar ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo. Aí você vai ver o cara. Quem é esse cara? Xinga os outros, esmaga a cabeça do próximo, humilha a mulher. É do mal. É, cara. Mas aí que ele deu esse dinheiro. Então, caridade é uma coisa. Solidariedade é outra. Os anarquistas não acreditam na caridade. Eles acreditam na solidariedade. Na troca comum entre as pessoas. Sim. Você me oferece... Sabe, a gente faz uma troca naquilo que eu preciso, você também precisa. A caridade é, eu te ajudo porque eu sou mais forte que você. É uma relação hierárquica. Sim. Assimétrica. Eu sou mais forte que você. A solidariedade é uma troca entre iguais. Acho que isso também é diferente, entendeu? Muito, muito bacana. Vou mandar aqui os salves finais aqui da gente. Quem mais que mandou um alô? Sim, o vídeo está dizendo assim que a minha banda é lá do Grajaú, quer dizer, é lá da periferia. Na verdade, não, meu caro. Eu sou embaixador autoexilado do Grajaú, estou transmitindo aqui da Embaixada do Grajaú em Avaré, no Sudoeste Paulista, né? E a banda é daqui da cidade de Avaré. Né? Aliás, a sede da banda aqui em Avaré fica num bairro de classe média alta aqui, por incrível que pareça, né? As contradições da vida. E a gente também não toca punk, né? Não toca punk, toca rock clássico, né? Vocês tocam Pink Floyd, né? Toca, é outro estilo também. Enfim, de qualquer forma, tem também uns no punk assim, mas já, como diz, já nos apropriamos do punk também, né? E o Ailton diz o seguinte, que ele é anarcocapitalista porque ele mora na capital, mas o senhor, professor Amir, é anarco-interiorano porque mora no interior. Esse é o grande... É muito boa a ideia dele, eu não tinha pensado nisso. Excelente, excelente. Muito bem, pessoal, nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo bem bacana, bem gostoso com o professor Amir. E, professor, suas considerações finais, Amir? Acho legal a gente ter conversado. Eu acho que toda vez que você quiser aprofundar de um tema relativo a essas ideias que a gente conversou, bate um papo. Entendeu? A próxima vez você vai estar lá na rádio, lá, balançando assim. Não balança muito, que eu acho que você está perto no ônibus do Grajaú, entendeu? Você fica balançando. É para lembrar o tempo que eu balançava no ônibus do Grajaú, meu. Eu acho que o cara tá com saudade, agora você tá só de Rolls Royce, andando por Avaré, tô ligado. Aí você lembra, né, quando você tá na rádio. Então, enfim, quando você quiser, a gente troca ideia de novo. Perfeito, meu caro. Sobre outros assuntos, enfim, fica bom. Maravilha, eu quero te agradecer, então, por essa aula que você deu, por esse bate-papo tão bacana sobre esse assunto. Já está convidado, sim, para a gente participar em outras ocasiões.
Nós vamos, a partir da semana que vem, a gente retoma na rádio e vamos marcar um outro momento, sim, até para o pessoal que não tem acesso pelas redes sociais, mas tem acesso pela rádio. Né? Então, Sim, é muito bacana aqui o alcance que a rádio tem aqui na cidade de Avaré e nas cidades da região. Né? Então, um abraço para todo mundo então que esteve aí nos ouvindo. Né? E semana que vem eu quero te convidar, aí sim vou estar transmitindo a partir da Rádio Cidadania FM 104,9 de Avaré. Nós vamos falar semana que vem sobre o ensino remoto, sobre o ensino EAD, o ensino à distância, todos os problemas, os desafios, os questionamentos, as reflexões que nós vamos fazer sobre o ensino à distância, que é uma realidade que todos nós tivemos que nos adaptar. O professor Amir estava conversando com ele mais cedo sobre isso, né, sobre essa coisa de dar aula EAD e tudo mais. Enfim, é imperdível. Então, quinta-feira que vem, às 17 horas, transmitindo da Rádio Cidadania FM e aqui pelo Facebook. Vou conversar com a professora Camila Silva, que é doutoranda em políticas educacionais, e nós vamos discutir sobre essa temática da EAD. Um grande abraço a todos, muito obrigado, professor Amir, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Um forte abraço, ótima semana para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais. Acabou?